Meus irmãos, hoje nós continuaremos o nosso estudo sobre Gênesis. Hoje entraremos e começaremos o capítulo 4 de Gênesis. Hoje nós falaremos sobre Caim e Abel. Não trataremos o primeiro homicídio, porque falaremos isso com calma, sem ser a semana que vem a outra. Por que sem ser a semana que vem? Porque semana que vem é semana de Páscoa, ressurreição. Então, nós teremos uma mudança no conteúdo aí das aulas, só semana que vem. Então, quinta-feira, nós não falaremos sobre necessariamente o curso que nós estamos dando, mas falaremos sobre Jesus ainda, mas trataremos da Semana da Paixão. Então, o que aconteceu de segunda a quinta, ou de segunda até o comecinho da sexta, nós falaremos na quinta. Na sexta-feira, nós falaremos da crucificação de Cristo, no culto das 7 palavras. Domingo de manhã, falaremos dos frutos da ressurreição. Então, por que é tão importante a ressurreição de Cristo? Nós muitas vezes falamos da cruz de Cristo, mas nós nos esquecemos que a cruz só tem validade porque Ele ressuscitou. Então, trataremos sobre os frutos da ressurreição em nossa vida. E no domingo à noite, um culto de ressurreição, celebrando o Cordeiro vivo que ressuscitou e hoje está à destra do Pai. Certo? Então, quinta-feira, Semana da Paixão. Sexta-feira, culto das 7 palavras, crucificação. Domingo, frutos da ressurreição de manhã na EBD. E culto da ressurreição à noite. Certo? Então, alguma dúvida sobre a programação? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje eu quero falar sobre Caim e Abel, mas especificamente tratar de alguns assuntos. O principal deles é falar da adoração dos irmãos e por que Deus aceita o sacrifício de um e o sacrifício de outro Ele rejeita. Mas antes, nós dividiremos essa aula em 5 momentos. O primeiro momento é o nascimento de Caim. A gente vai entender o nascimento de Caim, mas como que Caim aponta para uma Eva que crê na promessa. No segundo a promessa lá que Deus entregou de que do descendente da mulher viria o Salvador. Então a gente vai ver os elementos da fé de Eva, os elementos do que era composta a fé da primeira mulher da história. No segundo momento a gente vai falar do nascimento de Abel. Então falaremos do nascimento de Caim, nascimento de Abel e a função de ambos e como ambos contribuíam para o cuidado da terra. No terceiro momento nós falaremos sobre o culto oferecido por Caim e Abel. No quarto momento, a reação de Caim. Os irmãos já devem ter lido a história, então os irmãos sabem que Deus rejeitou Caim. Então, a reação de Caim, a rejeição de Deus. E um quinto e último momento, a repreensão do Senhor sobre Caim. Isso tudo como um pano de fundo importante para nós entendermos daqui 15 dias do porquê Caim matou Abel. Então hoje é importante a gente entender bem essas questões para a gente conseguir compreender as posteriores nas outras semanas. O primeiro tema então que eu quero abordar nessa aula está no versículo 1 do capítulo 4, o nascimento de Caim. E diz assim o versículo: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. O texto começa dizendo que Adão e Eva tiveram relacionamento, o mesmo meio pelo qual crianças nascem hoje, é o mesmo meio pelo qual crianças nasciam na época de Adão e Eva. Então eles tiveram esse relacionamento e assim Eva engravidou, concebeu e deu à luz a Caim. E assim que concebe o seu filho, Eva diz o seguinte: adquiri um varão com auxílio
do Senhor. Essa frase é uma frase que vem da tradução grega do hebraico. Então, no termo grego, ou na tradução grega do hebraico, o autor grego, ao chegar nessa frase, ele coloca lá diatufeu, que é através de Deus. E aí se traduz como adquirir um varão através do Senhor, ou com auxílio do Senhor, como temos a nossa tradução. Porém, em hebraico não está assim. No original, a gente não tem acesso aos originais, porque se perderam com o tempo, mas a cópia do original em hebraico, ele só traz et Yavé. Só um parêntese rápido. Et é marcação de objeto direto. Volta um pouquinho na sua aula de português, lá quando você ia para a escola, aula de português, eu sei que você não gostava muito, mas tinha um sujeito, o verbo, o complemento. Aí dentro do complemento lá tinha objeto direto, objeto indireto. Objeto direto não tem preposição, objeto indireto tem preposição. Simples assim. Aí, no hebraico, a gente não tem uma marcação de objeto direto em português. Então não tem nada lá no texto falando assim, olha, objeto direto. Não, você tem que ler e deduzir isso. Em hebraico tem. Em hebraico o texto deixa claro, ele coloca lá uma marcação que não é traduzida, é só para mostrar, olha, aqui é o objeto do verbo. Então, não é o sujeito, é o objeto. E esse objeto, essa marcação de objeto, ele aparece aqui no texto, mostrando que o objeto é Yavé. Então, uma tradução literal, deixa eu dar um exemplo claro disso. Se você falar em português, eu compro pão, se você for fazer análise aí, eu é o sujeito, compro é o verbo, e o verbo transitivo direto, e o objeto direto é o pão. Em hebraico, a gente não tem nenhuma marcação, então você deduz pelo texto. Em hebraico, a gente tem a marcação. Então seria assim, eu compro pão em hebraico, seria eu compro, e aí teria uma marcação que é esse et dizendo pão. Et traço pão. Então deixaria claro o que é o objeto. Aqui a gente aparece isso no texto. Então, uma tradução mais literal do verbo em hebraico é: criou um homem, ou adquiri um homem, ou concebi um homem, adquiri ou criei, criou um homem, ou Yavé. Criou um homem, ou Yavé. Essa é a tradução literal. Adquiri um homem, ou concebi um homem, ou criei um homem, ou Yavé, ou que é o Yavé. Com essa frase é possível deduzir algumas coisas da fé de Eva. Eu vou perguntar a título de curiosidade, tá? No final ninguém sabe. A gente tem evidências que sim, mas eu quero saber dos irmãos. Considerando o pecado deles, os irmãos acham que Eva foi ao céu? Você acha que quando você chegar lá no céu, você vai encontrar com a progenitora dos homens, a matriarca da humanidade? Sim? Não tinha vindo, mas até aí eles são culpados, mais culpados ainda. Precisam ter fé no Jesus agora, para serem salvos. Mas pode ser que sim. Sim, é uma evidência, das melhores evidências que a gente tem. Alguém acha que não?
Todo mundo está aí de alguma maneira consciente que quando chegar lá vai bater um papo com Adão e Eva, ou só com Eva? Com Adão e Eva? É uma surpresa realmente é que ela creu. Sim. Ela soube dar a impressão que ela esperava dar a luz ao que ama. Sim. Promessa, né? Sim. Só que é interessante isso porque o texto fala de Eva, o texto não fala de Adão. Então Adão para nós é uma incógnita. Adão para nós é uma incógnita. Adão pode sim estar no céu, só que a Bíblia não diz. Eva já é mais fácil de identificar isso, como nós veremos agora, porque Eva crê na promessa. E é interessante observar a fé de Eva, porque ela crê que... Lembra a promessa? A promessa era, olha, do descendente da mulher vai vir aquele que pisará na cabeça da serpente. Então a fé de Eva, ela crê que o descendente dela vem para pisar na cabeça da serpente. Ela crê nisso. Ela erra quando acha que é Caim. Não é Caim. A gente sabe que não é Caim. Mas ela creu na promessa, achou que era Caim, erroneamente. Mas tem um terceiro elemento dessa fé que eu acho muito importante e que para mim, o que marca a verdadeira fé de Eva. E a fé salvadora, ela está relacionada a isso, como o apóstolo João diz, quando fala, olha, se você não crê em Jesus encarnado, então você não crê, você não é um dos nossos, você está em pecado, não é da fé não. Porque Eva crê que o descendente da mulher seria o próprio Yahvé encarnado. Olha que interessante. Deus se apresenta a Yahvé como Deus da aliança. E Moisés fala bastante. Olha, Yahvé estava lá com Adão e Eva. Yahvé estava com Adão e Eva. E Eva, quando pare o filho, quando tem o filho, quando dá luz ao filho, ela vira e fala assim, olha, adquiri um homem, ou Yahvé. Numa ideia de que o próprio Yahvé seria esse filho vindo da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Um Yahvé encarnado que pisaria na cabeça da serpente. E ela está certa. Ela errou em achar que é Caim. Mas ela está certa em achar que é Yahvé que vem para salvar o seu povo através de uma mulher, porque é isso que acontece em Jesus Cristo. E a gente crê na mesma coisa, que Yahvé se encarnou para salvar e pisar na cabeça da serpente. Então, isso é o maior indício, talvez, de que Eva creu na promessa e teve uma fé salvadora, porque ela acreditou, ainda que sem ver e sem ter vindo Jesus, mas ela já acreditava no Yahvé encarnado que salvaria a humanidade, se a gente pode dizer assim. Então, meus irmãos, é possível enxergar em Eva uma fé genuína, uma fé sólida, de modo que ela crê na promessa de Deus, aguarda a vinda do descendente dela, que seria o próprio Yahvé encarnado, eventos que acontecem e se cumprem em Jesus Cristo. Ou seja, a fé de Eva tem a mesma base que a nossa fé atualmente, de que o descendente da mulher veio, sendo o próprio Deus homem, o Yahvé encarnado, Jesus Cristo. Dúvidas? Fica claro então que desde sempre, a gente comentou isso quinta-feira, mas desde sempre, o meio da salvação é o mesmo. É fé. É a fé no Yahvé encarnado. É a fé no Yahvé que se faz homem para salvar a humanidade. Eva já tinha essa fé.
A primeira pessoa da terra já tinha essa fé e possivelmente foi salva, provavelmente está no céu. E nós temos essa fé, e até a última pessoa da terra, para ser salva, ela precisa ter a mesma fé no Deus encarnado que veio para salvar a humanidade. Filho da mulher, o Deus homem, o próprio Yahvé que se faz homem para salvar os homens. Dúvidas? Não? Já. Teria. O ato sexual não é pecado. Quem considerou pecado, muito pecado, foi Agostinho. Mas a gente tem que levar em consideração a vida de Agostinho. Agostinho ele foi bem, vamos usar o termo boêmio, durante muito tempo de sua vida. Então ele pegou aversão por aquilo que ele praticava, de tal modo que aquilo tudo era pecado. Mas não, o ato em si não é simplesmente para... Não tem nenhuma evidência que eles fizeram antes, não tem nenhuma evidência que eles fizeram... Tem pelo menos uma que eles fizeram depois só, que foi quando Abel nasceu. Mas tudo indica que era algo comum, assim, do homem e da mulher, até porque é um ato não só de procriação, mas é um ato de intimidade e conhecimento de ambos. Então, eu creio que desde aquela época já existia, poderia ter, eles poderiam ter tido filhos lá, não tiveram, até porque Deus não quis que tivessem, mas agora eles têm para multiplicar, até porque Deus já tinha dado a ordem lá na criação de que eles deveriam fecundar a terra e multiplicar e encher. Então, Deus não mudou o jeito de fazer filhos, continua o mesmo, desde a criação até hoje. Claro que o pecado também deturpa isso, e agora a gente tem uma concepção às vezes errada, ou uma concepção diferente do que deveria ser, ou a gente cria restrições que não deveriam existir, ou a gente quer fazer coisas que não deveria fazer. Então, o pecado também influencia isso e na nossa visão sobre isso, mas se eles não pecassem... Acho que sim. Acho que sim. Creio que sim. Assim, tá fazendo, entendeu? Tava ali. Ele já tinha um entendimento muito maior do que a gente tem. Hoje a gente passa por esse desenvolvimento, sim. Apesar que você pega um homem assim, eu falo por mim mesmo, meu pai nunca sentaram comigo para falar sobre isso, mas um dia eu já sabia o que era, já sabia como vinha, eu sabia que os filhos não vinham da cegonha. Sim, acho que já sabia, sim. Até porque eles tinham um intelecto melhor e mais desenvolvido do que o nosso. Eles passaram um tempo antes da criação sem que o pecado afetasse eles. Então, provavelmente, eles sabiam, sim. Certo? Meus irmãos, ficou claro? Então, que a fé salvadora é uma fé que crê no próprio Deus se fazendo homem desde sempre. Ou vocês acharam que eu dei uma forçada no texto aqui e não entenderam bem assim, que vocês acham que é outra coisa? Queria escutar os irmãos, se ficou claro que a única fé genuína e verdadeira, desde sempre para sempre, vai ser a fé que o próprio Deus se fez carne para salvar a humanidade. Eva já creu assim,
Nós cremos assim e proclamamos o Evangelho para que pessoas creiam assim também, que o próprio Deus se fez homem em Cristo Jesus e Ele veio para salvar a humanidade. Certo? Então, essa é a primeira parte do texto, mostrando aí a centralidade de Cristo já sobre a fé de Eva, a fé do pessoal do Antigo Testamento. A gente às vezes faz a divisão, né, do Antigo Testamento com o Novo, porque no Antigo Testamento a galera era salva de outro jeito. E eu estou mostrando para os irmãos que não. Estou mostrando para os irmãos que desde sempre a salvação é pela fé. O Antigo Testamento também é pela fé. A fé no Messias, a gente falou isso quinta-feira no Jesus, o Cristo. A fé no Messias, a fé no Redentor, a fé no Salvador, que é o próprio Deus, o próprio Yahvé que se faz homem, para garantir essa salvação. Segunda parte do texto, está aí no versículo 2, eu convido os irmãos a lerem, a acompanharem a leitura, que fala do nascimento de Abel. Então falamos do nascimento de Caim, um pouco da fé de Eva, agora nós falaremos do nascimento de Abel e como eles cuidavam da terra através do trabalho deles. E diz assim: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então, após gerar Caim, Eva também teve outro filho chamado Abel, e Abel era o irmão mais novo de Caim e provavelmente o segundo filho de Adão e Eva. Não dá para saber se Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, tá? Mas não dá para saber se Abel é o segundo filho ou se teve filhas, por exemplo, no meio da história. Se eles tiveram algumas filhas antes e depois veio Abel, ou se logo depois de Caim já veio Abel. Não dá para saber quanto tempo passou de um para o outro, a diferença de idade. O que dá para saber é que Caim é o mais velho, Abel é o mais novo, e que os dois são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ou seja, descendentes da mulher também, e a Bíblia trata ambos dentro do chamado deles, se a gente pode dizer assim. Então a Bíblia não preocupa em falar da infância de Caim, da infância de Abel, só fala que depois de um tempo que a gente também não sabe, Abel virou pastor de ovelhas e Caim virou lavrador. Isso é importante porque agora ambos estão cuidando da terra. Lembra, a ordem de Deus não era só para fecundar, a ordem de Deus era para cuidar da terra. E como o homem cuida da terra? O homem sozinho não consegue cuidar de tudo, que é impossível. É igual quando você está limpando casa. Mulher consegue, homem não consegue. Mas você vai lá, ou você limpa, ou você passa aspirador, ou você passa o pano. Os dois ao mesmo tempo não dá. Tem mulher que consegue, mas teoricamente ou você passa o pano, ou você limpa a casa toda e é só a sua casa. Agora imagina limpar todas as casas do bairro. Só você. Num dia só. Pensa fazer tudo isso e ainda ter que sair para trabalhar. Pensa fazer tudo isso, sair para trabalhar e ainda ter que cuidar dos filhos. Então você vê que é impossível o homem fazer tudo o que requer. Por isso que é necessário que cada homem seja chamado para determinada área e que cada homem cumpra aquilo que foi chamado. Então Abel, ele cuidou dos animais. Caim, ele cuidou do solo. Não dava para os dois fazerem tudo, mas cada um dentro do seu chamado focou em fazer aquilo para o qual foi chamado. E assim também deve ser com a humanidade de maneira geral. O homem tem que fazer aquilo para o qual foi chamado. Natan, mas eu fui chamado para ser coletor de lixo. Amém. É tão digno e necessário quanto o banqueiro que cuida do dinheiro das pessoas, que também é digno e necessário.
Então, a profissão a qual Deus te deu não é menor e nem mais digna, a não ser que seja pecado, né? Então, Deus não chamou ninguém, por exemplo, para ser matador de aluguel. Mas Deus deu uma vocação para cada um, a qual nós devemos perseguir, e até por isso, dentro dessa vocação, você executa aquilo que Deus quer, você adora a Deus com o seu trabalho, fazendo o melhor, e desenvolve, assim, novas tecnologias. Então, por exemplo, a pessoa que foi chamada para vou pegar uma profissão, encanador. Chamado para ser encanador, para cuidar de cano, para cuidar da parte hidráulica das coisas. Quanto essa pessoa, aquela que realmente gosta, quanto que essa pessoa não conhece sobre o assunto, tem ideias novas sobre o assunto, desenvolve métodos melhores sobre o assunto. Então, isso vai criando uma tecnologia melhor. Às vezes falta recurso. Aí eu tenho um pensamento à parte de como deveria ser o mundo, mas não cabe aqui. Mas o que eu quero dizer é, ele foi chamado para aquilo, e ele vai fazer muito bem aquilo, e ele vai contribuir para o mundo fazendo aquilo. Por isso que o homem não tem que perseguir somente o dinheiro, mas o homem tem que perseguir aquilo para o qual foi chamado. Mas aquilo para o qual fui chamado não recebe bem. É verdade, muitas vezes, mas tem casos que a pessoa desenvolve tanto que cria coisas novas, desenvolve novas tecnologias. Então, é necessário que o homem, para ele cuidar do mundo que Deus entregou ao nosso cuidado, ele entenda para qual área da vida ele foi chamado e cumpra isso da melhor maneira possível para a glória de Deus. Então, eu fui chamado para fazer tal coisa. Faça tal coisa do melhor jeito possível. Mas não me dá dinheiro. Mas Deus nos chama primeiro buscar as coisas do reino e o resto nos será acrescentado. Então, isso também é uma coisa do reino. Trabalho também é importante, está dentro do reino de Deus. Não é só trabalhar na igreja, é fazer aquilo, cumprir o propósito que Deus quer que você cumpra, na área que Deus quer que você cumpra, do jeito para a glória de Deus. E é interessante que quando a gente faz as coisas para a glória de Deus, a gente se destaca. Sabe por quê? Porque você não dá o que todo mundo dá, você entrega mais. Porque você quer fazer com primazia, você quer fazer com qualidade a coisa. Eu brigo não, mas eu brigo com a minha irmã ela está fazendo um trabalho, e eu assim, não, Fernando, você tem que fazer o trabalho assim, 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 assim. Ela assim, Natan, eu só quero passar. Eu falo, tá bom, eu só quer passar, entrega o trabalho só para passar. Só que passar é secundário. A gente entrega o melhor, não é para passar, é porque aquele trabalho vai glorificar a Deus. E assim é com tudo na nossa vida. Quantas vezes você não reclama que as pessoas só fazem o povinho limitado? O cristão ele tem que se destacar por entregar o melhor. É o melhor. É a melhor comida, é a melhor receita, é a melhor limpeza, é a melhor não sei o que. Tem que ser o melhor, porque isso é para a glória de Deus. Então, só esse parêntese aí sobre o trabalho, que a gente precisa atentar, que a gente foi chamado para fazer alguma coisa, e assim a gente contribui para o cuidado da terra e para a glória de Deus, dando o nosso melhor naquilo. Isso mostra que, apesar do pecado, o homem é um ser ainda intelectual, capaz de fazer muitas coisas, e muito diferente da proposta evolucionista. O homem antigamente não era um completo imbecil.
que está melhorando agora. Não, o homem era melhor do que é hoje. Adão e Eva tiveram um intelecto que nenhum outro homem teve. Coisas foram desenvolvidas ali no começo que você vê que já estava pronta a ideia. Eles já estão criando animais, eles já estão lavrando o solo, eles já estão... E é interessante como a ciência contribui com o relato bíblico, dizendo que tais coisas aconteceram provavelmente, começaram a acontecer no que eles chamam de período neolítico, que acontece aí por volta de 7.000 anos atrás, 8.000 anos, 6.000 anos atrás, que é a idade pós-queda. Se você pegar a teoria que a Terra foi criada em 7 dias e que no 8º dia o homem já pecou, a conta lá dá 5.700 anos de Terra. Só que aquela conta a gente pode considerar de pós-pecado. Então, do pecado até hoje, tem aí uns 6.000 anos. É o mesmo período de tempo que a ciência diz que começou a acontecerem coisas que a Bíblia diz que acontecem. Então, é nesse período, por exemplo, que vai durar até mais ou menos 2000 a.C., e que vai ser basicamente perto ali do nascimento de Abraão. É durante esse período, e nós falaremos mais disso, que o homem começa a cuidar de animais, domesticar animais para cuidar. Abel fazia isso. É nesse período que o homem começa a lavrar o solo. Caim fazia isso. É nesse período que tantas outras coisas são descobertas, e a gente vai ver que homens, apesar de não serem da fé, mas homens, eles ainda são dotados pela graça de Deus, uma graça comum, uma graça geral, para fazerem coisas extraordinárias. Então, mexer com metal, mexer com criar tecnologia suficiente para facilitar o trabalho, criar instrumentos. Isso tudo é nesse período que surge, e a ciência está dizendo, é nesse período que surge, e a Bíblia está dizendo, é nesse período que surge. Então, nós podemos ter essa evidência aí de que essas coisas de fato aconteceram, deixando evidente, ainda que a Bíblia não precise disso, a Bíblia não precisa de nada para mostrar que ela é palavra de Deus, mas isso deixa mais evidente ainda de que o que a Bíblia traz é correto em tudo. Não um continho, é o que de fato aconteceu. É o que de fato existiu. E nós, homens, por sermos tão limitados, devemos sim ter um apreço pelas novas tecnologias e de alguma maneira incentivar essas coisas. Eu gosto muito de um exemplo, que é o exemplo do GPS. Hoje você abre o celular, você coloca o GPS lá e você vai para qualquer lugar do planeta com aquele GPS. Menos em alguns países que não deixam usar o GPS. Mas, por exemplo, você quer sair da Praia Grande e ir para não sei aonde. Você pega o endereço, coloca no celular e ele te leva até lá. Mas isso só é possível porque o homem foi para o espaço. E a gente às vezes pergunta, tanta fome na Terra, para que vai lançar satélite? Você é beneficiado com isso. Por que a gente vai para a Lua e faz tal coisa? Outro dia eu estava vendo um rapaz falando sobre corrida de carro e a importância de existir a corrida de carro para o uso do carro de maneira convencional. Então, assim, as coisas que nós temos no carro hoje, elas foram criadas para serem usadas em corridas de carro. E aí adaptadas ao nosso dia a dia depois. Então,
a gente tem que sim ter um apreço pela tecnologia, tem que sim, de alguma maneira, investir em tecnologia, incentivar essa produção tecnológica do homem, até para que a gente cumpra melhor aquilo que Deus requer de nós, que é cuidar da terra. Todo mundo sabe que se ficar poluindo o rio, não vai dar certo. O cristão, então, ele tem que não poluir o rio. Essa mesa aí, se Deus quiser, daqui a pouco, eu vou jogar ela longe, Diogo, o mais longe possível. Mas voltando aqui, então, sobre profissão, sobre esse cuidado que nós temos que ter, alguma dúvida? Antes da gente entrar no cerne da nossa aula de hoje, que é o culto oferecido por Caim e Abel, que está no versículo 3 até a primeira parte do versículo 5. Alguma dúvida até aqui? Alguma coisa que os irmãos não concordam? Discordam? Pode falar. Sim, eles tiveram mais filhos. A gente vai falar. Sim, a gente vai falar disso daqui umas 2, 3 aulas, que eles foi o único motivo justo, e quando não só isso, e quando Noé também tem o filho, o dilúvio, que a humanidade pode se relacionar assim com parentes muito próximos. Então não tinha outras pessoas. Era a irmã e depois a prima, depois já dá para distanciar um pouco mais, mas no começo não tinha com quem, a não ser a irmã mesmo. Então a gente fala isso daqui a pouco, daqui umas aulas, com calma. Mas vamos para o culto de Caim e Abel, do verso 3 ao verso 5, primeira parte do verso 5 diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Então a Bíblia diz que ao fim de uns tempos. Quais tempos? Tem a menor ideia. Não sabe. Mas que depois de um tempo, de um determinado período de tempo, ambos já adultos, ambos já crescidos, eles então vão oferecer ao Senhor um culto, uma oferta a Deus. E aqui, antes de entrar no falar, eu quero escutar os irmãos com uma pergunta simples, clara: por que Deus rejeitou a de Caim e aceitou a de Abel? Também, de alguma maneira sim, mas tem mais evidências no texto além dessas. Sim, isso também é outra evidência, mas tem mais algumas. As primícias, isso é importante, então melhor as primícias, o coração, isso mostra como Deus ele está certo em rejeitar de Caim e aceitar de Abel. Porque Caim vai lá, leva o fruto da terra, então esse é um terceiro elemento, ele leva aquilo que não tem que levar. Natan, mas não tem nada falando que é animal, igual está na lei. Mas se os irmãos lembram, quando Adão e Eva fazem roupas, um dos meios de graça que Deus derrama sobre a vida deles é fazer novas roupas. E eu disse aqui que a graça de Deus, a partir daquele momento, só acontece através do sacrifício.
Não existe graça e misericórdia sem sacrifício, desassociado de sacrifício. E Abel entendeu isso. Mas Caim, ele leva qualquer coisa, ele leva o fruto da terra, ao passo que o texto deixa bem evidente, e é de uma maneira para contrastar mesmo. Olha, Abel está levando um animal, que é a primícia do seu rebanho, e está levando o melhor desse animal, que é a gordura. Caim está levando fruto da terra, agora morreu. Caim está levando o fruto da terra, provavelmente qualquer fruto, e não é o melhor dele. A Bíblia está deixando claro o contraste. A Bíblia está deixando claro essa diferença do culto de um e do culto de outro. Da diferença entre os dois. E o resultado, então, é que Deus se agrada e aceita a oferta de Abel. Pode ligar todos. Obrigado. E o resultado é que Deus aceita o culto de Abel, porém não se agrada. E o termo é não se agrada, mas a ideia é de rejeição. A ideia é que Deus olha a oferta de Caim e vira a cara. Sabe quando... Isso nunca aconteceu comigo, então não posso falar com propriedade, mas eu já ouvi muitas pessoas passando por isso. Sabe quando você está passando na rua e a outra pessoa, o desafeto, vira a cara para você e finge que você nem rejeita totalmente e continua a vida dele? Foi mais ou menos isso que Deus fez com a oferta de Caim. Ele viu a oferta de Caim, ele vira a cara, no claro sentido de rejeição àquilo que Caim tinha ofertado a Deus. E aqui surge uma segunda pergunta. Nada indica que Caim não estava bem intencionado. Nada indica. Caim foi lá oferecer uma oferta ao Senhor. Estava com boas intenções, talvez. Deus é obrigado a aceitar? Aí, se ele estava lá cheio de boa intenção, cheio de vontade de entregar a oferta dele, por que Deus não é obrigado a aceitar? Com o quê? O ofertante, sim, também. Tá? Sim. Só que tudo é de Deus, de fato. Só que Deus estabelece um modo de culto que todas as coisas é de Deus, mas Ele estabelece o que Ele quer receber ou não, para derramar a graça dele, misericórdia. Ou seja, agora para estar na presença de Deus, desde aquele momento, para você alcançar a graça de Deus, Deus precisou. E é interessante porque Deus não manda Adão e Eva matar um animal para fazer roupa. O primeiro homicídio é Deus quem comete. O primeiro homicídio humano é Caim e Abel. Mas a primeira morte registrada na Bíblia é o próprio Deus quem comete. Quando ele mata um animal para pegar a pele, para cobrir o homem e a mulher da vergonha. Então Deus está estabelecendo um meio muito importante ali
de que agora para alcançá-lo, as bênçãos dele, você precisa matar. Porque você está morto, alguém precisa morrer no seu lugar para você falar comigo. E é isso, é a ideia de sacrifício. O sacrifício não era só chegar lá e matar o animal e cumprir minha obrigação do ano. Não, era, olha, estou matando o animal e estou intercedendo em favor disso, disso e disso. Então, eu acho que o objeto também faz diferença aqui, no que tange Deus rejeitar. Vamos supor que ele tivesse pegado o melhor fruto, a primícia dos frutos, Deus aceitaria? Provavelmente não, porque não teve sacrifício. A Bíblia deixa bem claro que o objeto dos dois é diferente, mas além do objeto é intenção, a primícia de ambos, e Deus rejeita esse culto de Caim, primeiro, porque ele estabeleceu o meio, quando ele matou o animal. Do animal. Sim. Sim. Dá para Deus, sim. Sim. Só que é um aspecto também. Mas o que eu quero dizer é que não é só o aspecto da intenção que está em questão aqui. Que a intenção de um era a melhor de todas e do outro era, vai lá e qualquer coisa faz, entrega qualquer coisa. Isso está claro no texto. Mas o que um entregou e o que o outro entregou também faz diferença. Não é só a intenção do coração, mas em cima do que eles entregaram o culto a Deus. Dá para entender? Isso traz para os nossos dias. Por exemplo, a gente pode chegar a Deus com a melhor das intenções? Somente a melhor das intenções? Você falou bem, existem regras que Deus estabeleceu. E aqui Deus estabeleceu uma regra e Caim não cumpriu a regra. Já. A lei de Deus vem para deixar ainda mais clara a coisa. Mas, por exemplo, você já tem uma noção de Deus guiando as mesmas coisas que acontecem na lei, lá em Levítico, em Êxodo, aqui já. Então, por exemplo, quando vai para a Arca de Noé, você vê Noé fazendo separação entre animais puros e impuros. Não tem lei. Como que ele faz a separação? E aqui também. Tá. Não precisa do diálogo, Edmilson. Deus estabeleceu o meio quando ele falou, olha, eu estou matando o animal para entregar para vocês. Tira essa porcaria que vocês fizeram, que agora isso aqui é a minha graça para vocês. Ele mata o animal e entrega para o homem. Ali está o meio. Ali está estabelecida a coisa. Sim. 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 Sim, 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 sim.
Só que o Espírito Santo, ele mudou a disposição de Abel e não de Caim, de modo que Caim entrega o animal, porque sabe que é o animal que tem que entregar, e Caim tem um coração corrompido. Eu vou falar disso daqui a pouco, porque todo homem adora alguma coisa. Só que o homem quer adorar do jeito dele, como ele quer, porque o coração pecaminoso é isso. Então, uma coisa não está dissociada da outra, entende? A intenção, o coração, tudo isso faz com que Caim entregue o que ele quer entregar, não o que Deus quer receber. Agora, Abel não, ele está com o coração mudado, a intenção está diferente, então ele entrega aquilo que Deus quer receber. Está tudo ligado. Por exemplo, não dá para falar assim, eu tenho a melhor das intenções para com Deus e vou entregar do jeito que eu quero o culto a Deus. Não existe. Quem tem a melhor das intenções vai entregar do jeito que Deus quer receber. Oi? Isso também hoje. Isso até hoje. Sim. Sim, uma inveja motiva. A gente vai ver isso com calma daqui 15 dias, mas uma coisa não dissocia da outra. Eu não posso entregar o que eu quiser para Deus, porque isso vai mostrar que no meu coração eu não estou nem aí, eu estou entregando qualquer coisa. Mas aquele que está preocupado em dar o melhor, em entregar o que é a primícia da coisa, ele vai fazer do jeito que Deus quer fazer. Oi? Falha, muitas vezes a gente falha. Então, Deus estabelece que a morte de um animal agora é um meio para ter acesso a ele, porque o homem morreu e alguém precisa agora assumir essa culpa do homem através da morte. Então, o sacrifício é feito para isso, para o homem colocar sobre o animal a sua culpa, como o próprio Deus fez no jardim, quando matou o animal para dar para o homem. Então Deus estabelece o meio. Caim ofereceu o que tinha para Deus, Abel ofereceu a primazia, o primeiro fruto dos seus animais, mostrando assim que a primeira coisa do seu trabalho é para Deus. Está falando assim, olha, eu cuido disso, o melhor disso é para o Senhor. Abel cuidava do rebanho. Abel pega o melhor do rebanho dele, e a melhor parte do melhor do rebanho dele, e fala assim, ó, isso aqui é para o Senhor. Isso não é para mim, isso é para Deus. Eu estou entregando para Deus. Isso tem algumas implicações hoje na nossa vida, por exemplo, com dízimo. Você entrega qual parte do seu salário no dízimo? Você entrega os 10% que sobra, ou você já entrega os 10% para Deus? E é interessante porque quando você entrega, você já começa entregando os 10%, você fala assim, não vai sobrar dinheiro, brota dinheiro, não sei de onde, mas aparece. Agora, quando você fala assim, se sobrar eu entrego, nunca sobra. Aparece conta de sei lá de onde, mas nunca sobra. Então assim, isso é só uma aplicação disso, de pegar o fruto do nosso trabalho e falar, a melhor parte eu já vou entregar para o Senhor. Só que hoje você vê igrejas, por exemplo, que a gente precisa discutir dízimo em igreja. O cidadão não quer nem entregar o dinheiro dele para Deus. Imagina a vida para Deus. Então assim, mas igreja só rouba o povo. Tá bom, paciência, o cara pensa isso. O crente tem que entender que é uma ordenança de Deus e que Deus requer essas coisas. E não é só do dinheiro, é de tudo na vida. É o seu trabalho que você tem que entregar para Deus. É o melhor do que você é, você tem que entregar para Deus. Tudo a gente tem que entregar o nosso melhor para Deus. Incluindo o fruto do nosso trabalho, o fruto do seu trabalho. Se você receber em maçã,
Vamos supor que você recebe maçã. Você larga os seus 10% da maçã aqui, não tem problema. A questão não é o dinheiro. A questão é que todo mundo, o fruto do trabalho de todo mundo hoje é dinheiro. Então você vem e entrega o seu dinheiro. Tanto que tinha a oferta da hortelã, o pessoal ia entregar essas coisas lá também. Então, por isso que é dinheiro. Então, são coisas que quando você vem para a igreja, ou quando você vem adorar a Deus, qual é a intenção do seu coração? Você está vindo para dar o seu melhor para Deus aqui, ou você está vindo só para cumprir a tabelinha do dia? Você está vindo para fazer o seu melhor para Deus, entregar a melhor parte da sua semana para Deus no domingo? Ou você só quer, quero ir abençoado para o restante da semana? Então, disposição do coração mostra como é a nossa vida diante de Deus. Se lá no trabalho você só quer ser mais um, ou você faz o melhor porque você sabe que no final você está entregando é para Deus aquilo. Não é para o seu patrão. Seu patrão é secundário. Seu chefe principal é o próprio Senhor Deus. Então, nosso culto, ele tem que ser feito do melhor, tem que ser feito com a primazia, ou seja, com a primícia das nossas vontades, dos nossos recursos, das nossas forças, e do jeito que Deus ordena. Essas coisas não estão desassociadas. Não adianta fazer, por exemplo, do jeito que, igual acontece em muitas igrejas, principalmente de tradição reformada, eles até seguem a palavra, mas a disposição do coração é de pessoas que estão nem aí para aquilo. E aí, mais um culto, vamos lá. Aí tudo reclama, tudo está ruim, tudo acha errado, tudo tá, nada presta. Não está preocupado em oferecer o melhor para Deus. Está errado também. As três coisas têm que andar juntas para um culto ser bom e agradável ao Senhor. Eu tenho que vir para cultuar do jeito certo, na palavra de Deus. A igreja presbiteriana Tudo de Bastos não está fazendo do jeito certo. Sai daqui. Vai oferecer culto, vai prestar culto no lugar que faz do jeito certo. Eu tenho que vir. Está fazendo do jeito certo, então eu tenho que vir para oferecer o meu melhor aqui. Meus irmãos, culto não é lugar de assistir. Culto é lugar de serviço. É serviço o termo. Você está servindo a Deus aqui. Você está cultuando a Deus. Cada momento do culto é um momento em que você fala com Deus ou Deus está falando com você. Então não é só sentar, não é missa isso aqui não. Você vem, sente e senta e fica só repetindo as coisas. É quando for cantar, é cantar com a primazia das suas forças. Com o melhor que você tem. Mas eu canto, não tem problema, mas canta com o melhor que você tem para oferecer. É quando a gente for ler o texto bíblico, é ler do jeito, quando for escutar a palavra, com o melhor que você tem para oferecer. Se você for orar, ora do melhor jeito. É assim que a gente presta culto ao Senhor. Do jeito certo, com o nosso melhor e dando a primeira coisa para Deus, assim, ó. Já de cara é para Deus, o resto é resto. O resto Deus dá em dobro. Certo? Dúvidas até aqui? Então, o culto de Caim é rejeitado porque não é de coração, não é o melhor, é qualquer coisa e não é do jeito certo. O culto de Abel é aceito porque é de coração, é a primeira coisa que ele faz, é o melhor que ele tem e é do jeito que Deus determinou que seja. Então, por isso que um é aceito e o outro é rejeitado
por Deus. Por isso que para um Deus se alegra e no outro Deus vira a cara, literalmente. Isso é até os dias de hoje. Ficar prestando culto do jeito que não agrada a Deus, Deus vira a cara. Ele vira a face para nós. Mas aqueles a quem fazem do jeito certo, através do sacrifício do Filho dele, para esses Deus aceita o culto e se alegra com o culto ofertado a ele. Dúvidas até aqui, meus irmãos? Então as duas próximas partes são bem rápidas. A primeira é a reação de Caim após ser rejeitado, e a Bíblia diz: irou-se sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Caim, então, rejeitado por Deus, ficou irado contra Deus, frustrado contra Deus, que é a ideia de descair o semblante. Isso é a mais pura amostra de como o homem é, independente da época que vive. O homem quer oferecer qualquer coisa para Deus, do que ele quer oferecer, do jeito que ele quer oferecer, quando ele quer oferecer, e se Deus fala não para ele, Deus está errado, Deus não presta, Deus não serve. Então isso cria homens que cultuam a Deus de um jeito porco, de um jeito horrível, de um jeito totalmente antropocêntrico, ou seja, ele é o dono do culto, ele é o centro do culto, e Deus está ali só para satisfazer a vontade dele, o desejo dele. E se Deus não corresponde às expectativas dele, Deus é fraco, Deus não presta, Deus não me ama, Deus me odeia, Deus é ruim, Deus é isso. Fica bravo com Deus e frustrado com Deus, e de modo que eles começam então a criar falsos deuses para suprir a expectativa deles. Como é o Deus que você quer adorar? É um Deus assim, então tá bom, esse é o Deus seu aí. Ah, mas o meu Deus aceita atentado terrorista contra dois prédios. Bacana, vamos lá, aceita, está aceitando tudo. A gente vai ganhar 70 virgens ainda lá no nosso paraíso. Você vê como são coisas que o homem adora ter. Ele vai colocando na religião dele e vai aceitando. O pecado faz o homem adorar, querer ter ira contra as pessoas. Mas se for uma ira contra um pagão, está justificado. Vai lá, se você explodir um carro-bomba no meio de cristão, você não é pecador não, você é herói nacional, você é santo, você vai ser beatificado aqui. Ou se você quiser pagar para ter suas penitências perdoadas, só dá um dinheirinho para o padre que o padre faz o resto. Vem aqui orar no leito da morte que o padre garante. Não, mas eu posso fazer tudo, pode fazer tudo, desde que você venha aqui e confesse seus pecados para o padre lá e cumpra a penitência que ele pedir. Você vê como a religião hoje, até dos que se dizem cristãos, ou não, eu vou dar uma casa para Deus, mas Deus vai me dar 3 casas e uma empresa de R$1 milhão, vou dar 3 vezes o dízimo e Deus vai me recompensar com isso. O homem hoje, para suprir a própria expectativa, cria deuses falsos. Seja em qualquer religião, até as que se dizem cristãs, está cheio de Deus falso por aí. Está cheio de gente falando que adora o Deus vivo e verdadeiro, mas o Deus dessa pessoa é tão falso quanto qualquer Deus de feito. Então não, vamos adorar santo, porque santo vai resolver os nossos problemas. Quem diabos falou uma coisa dessa? Foi o diabo mesmo que falou, e falou para alguém, e alguém foi lá e inventou a moda. E aí o homem falou, não, olha que legal,
falar com o nosso amigo aqui, o santo das causas impossíveis. E Deus nessa história? Não, mas Deus não faz. Quem faz é o... A gente cria falsos deuses para corresponder à expectativa do nosso coração. Deuses que aceitem a porquice que nós queremos oferecer, do jeito que a gente quer oferecer, quando a gente quiser oferecer, do jeito que a gente acha certo, do jeito da gente. Dúvidas? Por favor. Sim. Sim. Só é diferente. Sim. 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 Facilmente. Até o cristão verdadeiro, ele tem que lutar contra os falsos ídolos do coração. Infelizmente, a gente cria, é uma fábrica de ídolos, como Calvino disse. Isso vai porque de um senso que ele chamava de senso divinitatis, o homem tem noção que Deus existe. Até o ateu, ele cria um Deus para ele, algo superior. Que seja a razão, ou seja ele mesmo, ele criou um Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado para que a gente não se ire com Deus e frustrado, faça as coisas do jeito que a gente acha certo, mas que a gente repreenda esse mal em nosso coração e viva uma vida que Deus quer que vivamos, nos afastando desses ídolos maus e fazendo do jeito que Ele ordenou. E Deus repreende Caim assim, no verso 6 e 7, quando ele diz: então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então o Senhor vai até Caim com pergunta retórica: por que você está irado? Por que está frustrado? Deus já sabe o que é, e tanto que ele já começa a repreender Caim, e nessa conversa ele estabelece que se o homem fizesse o bem, certamente seria aceito por Deus, tanto o seu culto quanto a sua pessoa. Lembra, culto não está desassociado da pessoa. Deus não aceita o culto, mas não aceita a pessoa. Ou Deus aceita a pessoa, mas não aceita o culto dela. As coisas não andam desassociadas. Deus não chegou para Caim e falou assim: olha Caim, estou contigo fechadão, mas teu culto está meio ruim. Não, ele rejeitou o culto e Caim. Ou chegou para Abel e falou: Abel, culto bom esse aí, mas tu tá meia boca, não quero não. Não, culto e a pessoa. Deus não desassocia. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente entender que o nosso culto diz quem a gente é diante de Deus. Não existe a pessoa entregar um culto nada a ver com nada e achar que está tudo bem diante de Deus, que Deus está tranquilão com isso. Não está, tem que tomar cuidado. Deus então conhece o coração do homem, mesmo daqueles que não são da descendência, mesmo aqueles que não são do seu povo. Deus conhece o coração do homem, tanto que ele chega para Caim e fala: por que você está irado e com o semblante decaído? Por que você está frustrado e irado? Olha, se você faz o certo, eu vou aceitar, mas se você fizer o mal, eu não vou aceitar. Não vou aceitar. O pecado traz à porta, cabe a ti dominá-lo. Então, como a gente já falou, se ele fizesse o bem, ele seria aceito por Deus, tanto o seu culto quanto a sua pessoa. O problema é que o homem,
Ele não conhece o mal de uma forma santa, como a gente falou. Antes, ele é habitado pelo mal, e o mal habita em seu coração, trazendo consigo o pecado. Ou seja, o homem não consegue fazer o bem, nem ser bom, porque o mal habita em seu coração. Diante de Deus. Natan, mas eu ajudo as pessoas. Parabéns para você. Não significa que você é uma boa pessoa, só significa que você ajuda a mesma raça que você. Mesma espécie humana aí, a gente se ajuda. Isso, até animais fazem isso. E ninguém julga o mérito do animal ser bom ou ruim. Ninguém, quando um cachorro lambe a ferida do outro, fala, nossa, que cachorro bonzinho. O mesmo cachorro vai lá e morde a cabeça do outro e faz ferida no outro. Você não fica, cachorro bonzinho, cachorro mau, cachorro... Não, você vai, é um cachorro fazendo coisa de cachorro. Assim é um homem. Isso é um homem. Mas Deus coloca a responsabilidade toda sobre o homem por repreender ou dominar o seu desejo mal, e dominar que é a ideia de governar. O homem tem que ter autoridade sobre o mal. O problema é que o homem é escravo desse mal. Ele é dominado pelo mal. Ele não consegue dominar porque ele é dominado por essa maldade. E assim o homem é responsável diante de Deus, principal responsável diante de Deus, por cada mal que ele faz. Por isso o seu desejo se vira contra ele próprio. O homem é mau, porque o mal domina ele. Ele não consegue dominar o mal. Então, quando ele vê, já está desejando coisas horríveis diante de Deus. E é legal lembrar que quando Eva come da árvore, ela come para se tornar igual a Deus e conhecer o bem e o mal. Só que agora o mal, ela não conhece o mal. O mal domina ela. Ela não tem um conhecimento só do que é mal. Não. Ela, mais do que conhece, o mal faz morada e escraviza o coração dela e de toda a humanidade. De modo que Deus, quando julgar o homem, Ele julgará o homem pela sua maldade. E não haverá homem sem culpa diante de Deus, porque todos são maus. Eu sempre me pergunto a mesma coisa. E aqueles que nunca escutaram do Evangelho? E aqueles que Deus vai julgá-los mal do mesmo jeito, porque eles são maldosos. Eles são culpados diante de Deus. E se eles nunca escutaram o Evangelho, é porque Deus nunca quis que eles escutassem o Evangelho. Mas Deus é injusto então. Não. Deus é justíssimo em culpar o homem pela culpa que ele tem. Ele é culpado diante de Deus. Todos somos. Mas para alguns, Deus enviou a graça e a misericórdia através do sacrifício. Não mais de um animal, mas do próprio Filho, o Yahvé encarnado. Certo, meus irmãos, então aula sobre isso, nós vimos bastante coisa aqui, até por isso que eu deixei o homicídio para a semana que vem, que a gente, daqui 15 dias, que aí a gente trata com calma por que Caim matou Abel, como que aconteceu essa morte, por que isso é tão importante, qual que é a tentativa maior por trás dessa coisa. Então a gente vai tratar tudo isso daqui 15 dias, como eu falei. Semana que vem a gente fala sobre ressurreição, culto da ressurreição. Na sexta, culto da crucificação e culto das 7 palavras às 19h30. E quinta-feira às 20 horas nós falaremos da Semana da Paixão. Então falaremos o que aconteceu naquela última semana de Jesus. A sexta-feira, a crucificação de Jesus. O sábado, os irmãos meditem sobre Jesus estar sepultado. No domingo nós falaremos sobre as implicações da ressurreição e depois o culto da ressurreição, se Deus quiser.